Olá pessoal, bem-vindos a mais um Economês número 8, referente ao mês de maio. Como sempre, eu vou começar falando um pouco do internacional e a gente cai para o Brasil sobre as últimas atualizações das nossas projeções, etc. Então lá fora, um ponto mais importante desde o nosso último Economês é que o tom dos mercados globais melhorou. Tem mais Banco Central lá de fora dizendo que vai cortar juros, tem mais Banco Central de fato já cortando juros, então isso já deu uma melhorada no humor. A grande exceção segue sendo o Fed, né? O Banco Central dos Estados Unidos continua bem prudente nas falas deles, isso ainda faz preço. Mas enfim, mesmo lá nos Estados Unidos a gente tem visto a inflação parando de surpreender para cima, ou seja, uma inflação um pouco mais bem comportada, então isso é importante para se retomar a discussão de quando se corta juros nos Estados Unidos. E até os dados de atividade lá por lá perderam um pouco de fôlego, que nesse ponto do ciclo econômico não é uma notícia ruim. Você até quer que a atividade econômica dê uma esfriada nos Estados Unidos para, como eu disse, conseguir discutir cortes de juros de formas mais consistentes. Então, quando eu junto tudo, o mais importante que a gente tem, né, olhando assim para uma janela maior de tempo, é que a gente está indo, mais tempo ou menos tempo, para um ciclo que eu estou chamando de um ciclo mais sincronizado de cortes de juros. Estados Unidos, Europa, etc., caminhando para isso. Então, Estados Unidos, acho que a discussão fica para o quarto tri, esse timing de cortes, mas talvez a Europa já comece a cortar agora em junho. Então, acho que o humor do lá de fora no segundo semestre pode ser um humor mais positivo, vamos pôr assim. Vindo para o Brasil, não tem como a gente discutir a conjuntura brasileira sem falar primeiro da tragédia lá no Sul. Então, antes de tudo, né, meus mais sinceros sentimentos a todos que foram afetados. Pensando então nos efeitos econômicos dessa calamidade, primeiro pensando em PIB, os efeitos adversos desse choque fariam a gente reduzir o PIB estimado para esse ano perto de 0,2 pontos percentuais. Então iria de 2,10 para algo ali mais perto talvez de 1,9. Como estavam vindo os dados antes do Rio Grande do Sul, a gente estava vendo tanto algumas premissas nossas como alguns dados de curto prazo melhores. Quando a gente coloca esses dois efeitos na balança, no fundo a gente fica no mesmo lugar. Então é como se uma coisa contrabalançasse a outra. Então a gente continua com 2,10 de crescimento estimado para esse ano, por enquanto, né? A gente tem que entender, obviamente, é difícil fazer essas contas sobre a tragédia, os efeitos dela, né, econômicos adversos para o ano, mas hoje essas duas coisas meio que se compensam nas nossas modelagens, então a gente manteve aí os números ainda em 2,10. Em compensação, quando a gente pega o que aconteceu no Sul e traz para a inflação, aí é um pouco mais claro, aí sim que a gente tem de fato uma inflação maior. Então a gente está revendo o IPCA desse ano para 3,8%, revendo para cima para 3,8%, muito calcado também numa pressão que a gente está vendo em alimentos no curto prazo, muito a ver lá com o Sul. Dito isso, quando a gente ainda vai para a parte qualitativa dos números desse IPCA, que a gente está revisando para cima, pelo menos no curto prazo, esse qualitativo ainda é positivo. O que eu quero dizer com isso? Aqueles núcleos de inflação que contam uma história mais de longo prazo estão muito bem comportados, né? Então você tira os preços mais voláteis, alimentos, combustíveis, olha para esses núcleos, vários deles inclusive rodando em patamares anualizados perto de 3%, que é a meta do Banco Central. Então acho que, estou resumindo, né? 2024 pode ser um pouco mais alto o IPCA estimado, mas muito em preços mais voláteis, o qualitativo é bom. Quando eu vou para as histórias de 2025, aí eu tenho mais preocupações do que tranquilidades falando de inflação. Principalmente eu tenho visto aqueles itens que são mais ligados à força da economia brasileira, né? A gente vai crescer mais um ano, uma taxa boa, né, de 2% ou mais. Esses itens têm rodado aí a taxas anualizadas perto de 5%, que é uma inflação alta para o Brasil, né? Então, se a gente pega essa inércia maior, né, essa inflação maior de 24, que poderia transbordar para 25, ainda olha esses itens, né, mais ligados à atividade mais pressionados, a gente continua olhando 2025 com olhos de preocupação. A gente tem um IPCA estimado em 4,2%, lembrando que a meta é de 3%, então a gente pioraria a inflação, descolaria ainda mais da meta no ano que vem. A gente só não reviu ainda o nosso IPCA do ano que vem para cima, a gente já tinha 4,20%, porque a gente também está revendo a Selic para cima. Então, caindo então na discussão de juros, o que a gente tem visto é um Copom muito mais preocupado no tom dele, né? Ele tem descrito o ambiente externo como mais incerto, né? Muito em cima dessas idas e vindas na discussão sobre juros do Fed, etc. Ele tem citado esse PIB brasileiro mais forte, o que, né, para a inflação e para juros conversa com uma desinflação mais limitada. Então, para o banqueiro central, isso é um sinal de que ele talvez precisasse tirar o pé no corte de juros, foi o que ele fez da última vez, reduziu o ritmo de cortes.
Ele tem citado uma piora nessa percepção do risco Brasil e risco fiscal brasileiro, que também conversa com juros mais altos do que o esperado antes, e tudo isso tem culminado numa desancoragem das expectativas, ou seja, se olha as projeções dos economistas, as projeções de mercado, da renda fixa, todas olhando para a inflação, elas têm descolado paulatinamente mais da meta dele. Você junta tudo isso para um banqueiro central prudente, ele ou tira o pé ou sinaliza uma parada no ciclo de cortes. Então, de fato, o tom dos últimos comunicados deles tem vindo nesse sentido. Então, a gente está mudando nossa Selic para final de 2024 para 10,5%, que é a Selic que está hoje. Então, na nossa percepção, o tom adotado por eles é consistente com uma parada no ciclo de cortes. Dito isso, para 2025, lembrando que em 2025 a composição do comitê que decide juros no Brasil vai mudar. O presidente Roberto Campos sai, entram novos diretores. Então, para a gente, esse novo comitê de política monetária vai ter uma predisposição a experimentar menos juros. Então, tudo isso para dizer que a gente está estimando uma Selic para final de 2025 de pelo menos 9,75%, ou menos. Ele vai experimentar juros menores. Além dessa predisposição que eu disse, que eu imagino que esse comitê vai ter, esse ciclo global de cortes de juros que eu citei na parte internacional, acho que também ajuda, né? Você tem um vento lá de fora que começa a ajudar a ter menos juros lá fora, muitas vezes conversa com menos juros aqui também. Para terminar, falando de câmbio, a gente ainda, quando a gente olha nossas premissas, elas ainda são consistentes com um câmbio que terminaria o ano em R$ 5,00 por dólar. Então a gente não mudou o nosso câmbio. Acho que tem 3 premissas importantes para a gente continuar, lembrando que o câmbio agora está muito mais pressionado que isso, então a gente está imaginando um final de ano um pouco mais tranquilo na discussão de câmbio. Primeiro, essa discussão de juros lá fora conversa com o dólar mais fraco, nessa discussão de cortes de juros lá fora. Segundo, esse Copom mais prudente que eu citei, conversa também com o Brasil, que tem um juro real mais alto, que atrai capital, então também ajuda o câmbio a ter um comportamento melhor. E a gente também tem visto os preços daquilo que a gente exporta, né, da nossa pauta de exportação, algumas commodities, etc., ainda mais sustentados, então também ajuda a dar uma segurada no câmbio num patamar um pouco mais saudável do que a gente está vendo agora. Dito isso, a maior fragilidade dessa nossa projeção, então, como eu disse, né, hoje o câmbio está muito mais alto do que a gente está projetando para final de ano, vem justamente desse prêmio de risco fiscal que o Banco Central cita e a gente já está vendo em alguns preços, inclusive no próprio câmbio. Então a gente tem que entender como que essas forças vão se conversar daqui para frente, mas hoje a gente se sente mais confortável em manter esse câmbio de final de ano para 5. Olhando para 25, para o ano que vem, aí quanto mais perto a gente estiver, inclusive, das eleições de 2026, mais você vai ter essa percepção de risco fiscal fazendo preço. Então a gente imagina que talvez a gente tenha uma pressão cambial, né, de dólar forte para 2025, 2026, vindo muito dessa discussão do fiscal que vai continuar fazendo preço e trazendo essa possibilidade, né, de uma percepção pior, o que geralmente conversa com dólar mais pressionado. Então, resumo da ópera a gente acha que as coisas acalmam, tem muito a ver com o que está acontecendo com o externo, mas quanto mais a gente chega perto de 2026, ou seja, ao longo de 2025, talvez as contas públicas voltem a fazer mais preço no câmbio, conversando então com um câmbio mais valorizado. Bom, por esse mês é isso, a gente se vê na próxima. Um abraço.